muito importantes demais na conta para vocês aí, para o colégio e para o Cefet e para o Cefet. O triplo. Não, mas eu estou aqui, ó. Se precisar, eu estou aqui. Né? Então, hoje nós vamos ver as funções, olha só, injeturas, tá? Funções, está aqui, ó, funções injetoras. Nós vamos ver as funções sobrejetora, sobe. Nós vamos ver a função bijetora, biject function, tá? Biject function. Função bijetora. Vamos ver a função inversa e vamos ver a função composta. A monitoria hoje deve demorar aí 1 hora e pouco, 1 hora e 15, 1 hora e 20, hoje vai ser menos, tá? Então vamos lá? O que é uma função? O que é uma função injetora? Uma determinada função pode ter a característica de ser injetora. E o que é uma função injetora? Cada elemento do domínio está ligado a um elemento diferente no contradomínio. É uma relação de exclusividade. Então, vamos ver a função, o comportamento da função injetora, o diagrama de Venn e também no gráfico. Olha só. Existe função que não é proporcional? Existe. Puxa, como é que existe isso? Função proporcional é só um exemplo, né? É só um caso, né? Quando a imagem é proporcional, né? Por exemplo, y igual a 3x, y igual a 4x. Normalmente é assim. Então, aqui. 2, 4, 8. É mais comum que uma... Que não seja proporcional. Que não seja. O 2 ligado, por exemplo, no 10. 4, por exemplo, ligado no 15. E o 8, por exemplo, ligado no 20. E aqui, por exemplo, sobrando 30, por exemplo. Pode sobrar ali. Então, você imagina o domínio como se fosse filho. E o contradomínio pai. Na função injetora, também chamada de injetiva, Acho que você já passou isso. Já é. Aqui é só uma revisão mesmo na monitoria. Já passei. Você não está vendo? Já passei, com certeza já. Cada filho tem um pai diferente. O pai não tem filho. Não tem jeito. Se é pai, você tem filho, né? Porque, ó, isso aqui na função não pode acontecer. Olha só, eu quero que você... Aqui, olha. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não é função, não. Por exemplo, aqui, ó, 10 e 12. Olha lá. Não é? Isso não é função. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Um elemento do domínio não pode ter duas imagens diferentes. Não pode. Um filho não pode ter dois pais. Isso não existe. Já viu um filho com dois pais? Eu sou pai biológico e pai de criação. Né? Aí sim. Mas caso contrário. Não tem jeito. Né? Agora, no gráfico... No gráfico, né? No gráfico, por exemplo, aqui uma parábola. Parábola aqui, por exemplo, nunca vai ser injetora. Se você passar uma paralela aqui ao eixo X, cortando, você percebe que
Você tem dois elementos aqui, dois elementos do domínio, olha só, vou colocar x1 e x2, que vão ter a mesma imagem. Isso é função? Que pode ser função, mas não é injetor. Então, como é que vocês fazem para descobrir no gráfico se a função ela é injetora? Você traça paralelas ao eixo x, cortando a função. Se cortar em mais de um ponto, é porque ela é injetora. Quer ver um exemplo? Não. Hã? Não, Não me lembro. Aqui são dois elementos diferentes na mesma imagem. Se contar em mais de são dois. iguais. A mesma imagem. Por exemplo, esse gráfico aqui não é função aqui, ó. Eu vou dar Então, esse gráfico, esse S aqui não é função. E se você traçar uma paralela ao eixo Y, aí você vai ter um elemento de X, ó, que tem mais de uma imagem. Seria esse caso aqui. Então, aqui não é função injetora. E aqui não é função. Esse caso aqui não é função, porque ele... Ah, boa no gráfico. Isso que eu vou mostrar agora. Boa pergunta, viu, Augusto? Olha só. Por exemplo... Deixa eu caprichar aqui, por exemplo. Então, que seria uma exponencial, né? Está paralelas ao eixo x, ó. Então, você não vai ter essa situação aqui, por exemplo, que eu errei o gráfico aqui, né? Uma exponencial assim, mais normal, porque a gente chama de assíntota, na última aula, né? Aqui ela seria injetora. Vamos fazer um exercício disso daqui a pouquinho. Tá? Vou pagar aqui então, passar para a sobrejetora. Tá bom? Então, número 2, olha só. O que seria uma... Eu passo para vocês uma atividade. Função sobrejetora, também chamada de sobrejetiva. Também é chamada de sobrejetiva. Tá? Atenção aqui, por favor. Vai, senhor. Olha aí, você não aprender, cara. Você não vai ser um jeito. Fica ligado, você entendeu? Você tem que dar um tempo nele. Não tem jeito. Como é que vai ser você? Como é que você vai ser um cara escoladaço? Sempre no celular assim, ó. Não dá. Eu também gosto do meu aqui, ó. O meu tá aqui. Eu só pego nele quando preciso. E ele lazer também, claro, né? Mas tudo tem uma sua hora, né? Aqui com o seu personal de matemática, né? Então, qual que é a característica da função sobrejetora, também chamada sobrejetiva? Qual que é? É o conjunto, nesse caso Y, o conjunto contradomínio, né? Contradomínio. Ô, rapaz, que bom que você vê isso. Senta lá, vamos fundo. Ô, tá seguindo na pauta, sério mesmo. Conjunto, contradomínio. Aí no fim da aula você me fala suas dúvidas em química, que eu vou botar aí, você vai ver. O conjunto contradomínio coincide com quem? Com o conjunto imagem. O conjunto imagem.
Então, veja bem. Olha só. XY, né? Aqui. 2, 4, 6. Aqui. Olha lá. 2 filhos tendo o mesmo pai. Isso pode acontecer. Pode ou não pode? Infelizmente. Né? E o 6 ligado aqui no 20. E aqui não tem nada sobrando. Olha só, essa função, ela não é, essa função aqui, ela não é injetora, porque na injetora você tem uma relação de exclusividade. Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente. E, Então, por outro lado, ela é sobrejetora, porque olha só, o imagem vale quanto? O imagem aqui. O que é o conjunto de imagem? São os elementos do contradomínio que estão ligados no domínio. Todos estão ligados. Então, a imagem aqui é 10 e 20. E aqui o ponto. Você guarda, tá? Você usa aí alguma coisa? Tá, isso, mas você guarda. Agora vamos proibir agora esse celular agora. E o contradomínio também 10 e 20. Olha lá. Não tem condição. Olha lá. Então, o imagem ele é igual ao contradomínio. Então, aí, ó. Quer ver num gráfico como é que seria? Quer ver num gráfico como é que seria lá? YX? Ó, eu vou cometer um erro de propósito, hein? Olha aqui, ó. Aqui você tem uma meia parada. Essa daqui é uma função. Ó, vou cometer um erro de propósito. R em R positivo, tal que f de x igual a x ao quadrado. Uma função ela tem que ter uma apresentação. A apresentação ela é dada pelo domínio e contradomínio. E ela tem uma lei de transformação e tem uma representação gráfica. Então, está completo. Está completo esse processo. Só que existe um erro aqui. Quando você analisa isso com isso, existe um erro. Onde que está a incongruência aqui? Onde que está o erro fatal aqui dessa minha função? Não pelo seguinte, poderia ser, mas não é. Eu vou te mostrar por que não é. Para x igual a 0, 0. O Érico, que houve o Érico? X igual a 2. Para x igual a 2, olha só. Para x igual a 2, 2 ao quadrado, a imagem vale 4. Para x igual a 3, 3 ao quadrado, 9. Então, o erro não está aqui, meu cara. O erro não está aqui. O Diogo e o Érico, eu estou explicando aqui para a galera aqui que uma função ela tem que ter uma apresentação. A apresentação é dada pelo domínio, de onde sai a setinha, o contradomínio, para onde vai a setinha, a lei de transformação, que nesse caso é f de x igual a x2, e o gráfico. E eu estou dizendo aqui para os alunos aqui que, de propósito, eu cometi um erro aqui, ó. Então, quando eu dei esse gráfico e dei essa apresentação da função, eu cometi de propósito um erro. Eu quero saber onde que está o erro. Caso você saiba aí, é só digitar aqui para mim. R tem que ser relativo. Não. Tá chegando. Tem alguma coisa a ver com isso. Fala, Rodrigo Torres. Claro. Vou terminar aqui que eu vou fazer com vocês. Onde está o erro?
Diogo sabe? O Érico sabe? Você, Pedro, sabe o erro? Aqui não. Sabe? O erro está aqui, ó. Como que o domínio pode ser R? Como que o domínio pode ser R se o gráfico, se no gráfico o domínio é só o R positivo? O domínio é só um R, eu não fiz a outra parte da parábola. Eu não fiz a outra parte da parábola. Como é que você sabe o domínio a partir de um gráfico? Você projeta o gráfico no eixo X. Olha lá. Eu estou projetando o gráfico no eixo X. Eu tenho só R positivo. Então, aqui tem que ter o R positivo no domínio. Esse é o erro. Quando você tem um domínio aqui na apresentação, esse domínio tem que coincidir com o domínio no gráfico, senão dá incongruência. Agora, por que essa função aqui ela é sobrejetora? Uma função é sobrejetora quando o contradomínio ele coincide com o conjunto imagem. Como que eu sei o conjunto imagem de uma função? O diagrama de Venn é fácil. É só eu ver para onde está indo as setinhas. E no gráfico, como é que eu acho o conjunto imagem? Como é que eu acho? Podem falar. Então, o Y, como que eu faço então para poder achar aqui o imagem no gráfico? Vamos, continua. Projeta. A palavra mágica. Projeta o gráfico no eixo Y. Se para achar o domínio, eu projeto o gráfico no eixo X, para achar a imagem, eu projeto o gráfico no eixo Y. Exatamente. Está vendo como é que eu sei quando você consciente, você consegue? É só você querer. Tem que querer. Se não querer, não tem jeito. Quando você quer participar, você fala coisa bacana. Então, olha lá. Você projeta o gráfico no eixo vertical, olha lá. E você tem exatamente um R positivo, porque não tem gráfico no R negativo na imagem. Não tem, porque não passa para baixo. Então, a imagem é o R positivo. No gráfico, imagem é o R positivo. Porque por aqui não dá para saber, a imagem. Daqui dá para saber o contradomínio. Eu expliquei para vocês isso. Está lá na aula, gravado lá. Está nos livros também. Então, aqui é o contradomínio e aqui é o domínio. Então, pelo gráfico, eu estou percebendo que a imagem ele coincide com o contradomínio. Se a imagem coincide com o contradomínio, a função é sobrejetora. Sobrejetora. Mas a função não é só dentro desses números? Não, isso aqui foi um exemplo no diagrama de Venn. Agora aqui é outra coisa. Agora aqui é o gráfico, ele é o domínio R positivo, todo ele aqui, e a imagem também é o R positivo. Para cima que você pode. Você continua. A gente só pode usar o diagrama de Venn quando a gente tem o domínio e a imagem como elementos individualizados. Intervalo, não. Intervalo tem que ser no gráfico. Eu não consigo julgar intervalo no diagrama de Venn, porque são infinitos. Como é que eu vou julgar aqui infinitos? Não tem jeito. Não tem jeito de eu escrever um conjunto, um intervalo, porque como é que eu vou escrever todos eles se eles são infinitos? Possível. Agora, o terceiro caso. Função bijetora. Olha só. Função bijetora. Também chamada de bijetiva.
também chamada de bijetiva. Uma função ela é bijetora ou bijetiva quando ela for o quê? Ela é injetora, isso, e sobrejetora, Essa pra mim, eu falo. é ao mesmo tempo. Veja comigo. Ao mesmo tempo. Até a gente brinca, né? A gente fala que a função bijetora é aquele biscoitinho de chocolate, é o bis, né? Bijetora é injetora mais sobrejetora. Você gosta de bis? Ah, que gosta. Acho que todo mundo gosta. Eu acho que todo mundo gosta. É a mesma coisa que você perguntar para um macaco se ele gosta de banana. Mesma coisa. Não é não? Olha lá. A função bijetora, ela é o quê? A função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Um exemplo de diagrama de Venn. Um exemplo. Um exemplo aqui. Para elementos individualizados, né? Olha lá. X e Y. Vamos colocar aqui, então. 2, 4, 6. O 2 ligado, por exemplo, no 10. O 4 ligado, por exemplo, no 15. E o 6 ligado, por exemplo, no 20. Olha só. Essa função aqui, ela é injetora? Ela é injetora? Por quê? Cada filho tem um pai. Cada filho tem um pai diferente. Esses nomes assim. Isso, cada filho tem um pai diferente. Muito bem, tá vendo aí? Um camarada ali. Ninguém tem irmão. Né? Olha lá. Olha lá, cada filho e pai. Cada filho tem um pai diferente. E não tem ninguém sobrando aqui, então ela é sobrejetora. Então ela é bijetora. Olha que show. E no gráfico, né? Porque qual que é a característica de uma função sobrejetora? Não sobra. Não sobra elemento no contradomínio. Todos estão ligados. A imagem coincide com o contradomínio. Exatamente. E no gráfico, né? E no gráfico, como é que você vai? É uma função totalmente proporcional. Não é que ela seja proporcional, ela tem essa característica. Não é obrigatório que uma função seja injetora, que ela seja bijetora, que ela seja sobrejetora. Ela pode ter as características de uma definição de uma função e não ser nenhuma delas. Mas ela não é proporcional, é outra coisa. Proporcional é aquele exemplo que eu te dei. Não tem nada a ver com isso, não. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma função proporcional, ela pode ser bijetora. Vamos supor que aqui seria y igual a x, por exemplo, que a gente chama de função identidade. Olha lá. Essa é uma função de R em R, onde f de x é igual a x. A gente chama isso de função identidade. Então, olha só. Aqui é o domínio. Aqui é o contradomínio. Então, essa função aqui, ela é injetora? Ela é injetora. Olha para você ver. Você pode traçar paralelas ao eixo x, cortando a função, em vários pontos, onde você quiser. Sempre vai cortar em apenas um ponto. Isso quer dizer que cada filho tem um pai diferente. Cada elemento do domínio tem uma imagem diferente. E essa função aqui é sobrejetora? Ela é sobrejetora? O que é uma função, novamente? O que é uma função sobrejetora? É uma função em que... Hã? Não, isso aí não. Isso aí não. Isso aí injetora, isso aí é injetora. Cada elemento de X tem uma imagem diferente. Sobrejetora é quando... Mesmo ponto não liga em dois. Não. É quando acontece isso, não é função.
um ponto aqui ligar em dois, isso não pode acontecer. Quando nenhum pode ligar em dois. Não. É quando a imagem coincide com o contradomínio. Não tem nada sobrando aqui. Então, para você saber se essa função aqui ela é sobrejetora, você tem que... aqui é o contradomínio, é R. Então, você tem que achar a imagem. A imagem você vai achar no gráfico. Não dá para você achar a imagem aqui no diagrama de Venn. Não tem jeito. Porque é aquele caso. Como que, se uma imagem ela é um intervalo, como que eu posso representar no diagrama? Não tem jeito. Como eu vou listar os elementos? Não tem jeito. Pensa bem. Então, para eu descobrir o imagem no gráfico, é aquilo que você falou aquela hora. Você tem que projetar o gráfico no eixo vertical. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou projetar o gráfico no eixo vertical. Eu percebo que a imagem ela vai de menos infinito, do y negativo, até o y positivo. Não acaba. Então a imagem é R. Então, se a imagem é R, e o contradomínio é R, como que eu sei que o contradomínio é R? Porque eu dei aqui, para onde vai a setinha, é o contradomínio. Então essa função aqui ela é bijetora. Ela é bijetora. Porque ela tem as características de ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por que injetora? Cada filho tem um pai diferente. É só você olhar aqui. E por que sobrejetora? Porque a imagem coincide com o contradomínio. A imagem é a projeção do gráfico no eixo vertical. A imagem é. E o contradomínio foi dado aqui, para onde vai a setinha. Então coincidiu, é sobrejetora. Então ela é injetora e sobrejetora, ela é objetora. Então, agora eu vou passar para vocês fazerem um exercício, tá? Sobre isso. Olha só, hein? Agora é a hora da verdade. Eu não controlei. Eu não sei se são os dois casos. Olha só. Exercício. Para cada função abaixo, função abaixo, classifique-a após a análise, claro, não vai ficar, ela, não. Classifique-a em injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma delas. Eu falei. Às vezes é a função, mas ela não tem essa característica. Nenhuma delas. Olha só, vamos pegar 4 casos aqui. 4 casos, ela fala, não, Eduardo, o que é isso? Essas 4 funções são todas iguaizinhas, mas não são. Você vai ver que não são. Olha lá. Aqui uma função de R em R, tal que f de x seja igual a x2, e aqui está o gráfico dessa letra A. Letra B, uma função de R positivo em R, tal que f de x igual a x2, e aqui o gráfico da letra B. Gráfico da letra B. Letra C, uma função de R em R positivo,
Olha só que impressionante. Tal que f de x seja igual a x2 e o gráfico da letra C é esse daqui. Ah, trenhão, hein? E letra D, uma função de R positivo em R positivo, tal que f de x seja igual a x ao quadrado, e temos o gráfico aqui. Essa partezinha. Então, aqui, ó, aqui é o gráfico da letra A. Aqui é o gráfico da letra B. Aqui da letra C e aqui da letra D. E para fazer isso 5 minutos no máximo. Vamos lá, então. 5 minutinhos no máximo. Estou voltando agora. Show de bola, hein? É?
Ah, meia, meia. Hã? Ah, é. Não. E aí? Tô voltando aqui. Já acabaram já? Já? Então vai, continua. Tem qual, Pedro? A Bia, pô, então vamos lá. Mais 2 minutinhos então para fazer. Mais 2 minutinhos. Não tem problema não. Você fazer, tá? Sabia que isso tá certo. Tá assim, bom. Diretora, os dois? Isso. Exatamente. Leitura e sobreleitura ao mesmo tempo. Não é? Como é que tá aí, Pedro? Hã? Fez de bola? Vamos lá, mais 2 minutinhos então. Tá? Se você não namorar, Eu vou namorar um treino. ele já tá só falando vídeos, tá? É por isso, né? Vai ter que fazer uma lista. Achei que foi uma coisa melhor. Deixa nas tretas do segundo. Meu amigo tá tão desesperado pra pegar o outro, eu gosto de fazer uma pista. Ele faz. E não é chato. Cara, não tá nesse nível. Não, ele manda assim, cadê? Eu falo, Não, não sei, ele manda assim. Aqui, aqui. Ele mandou assim, ou, me fala uma pessoa que você sabe que quer pegar. Só, é meu amigo gordinho, não. Aí o maluco levou a sério. Não, sério.
Aí eu mandei, cadê? Aí eu mandei, bro, relaxa, quanto mais afobado você fica, pior é. Aí, nós não tá afobado. Não, tá não. Ah, não, mano. Tá não, velho. Não, esse não foi para foi comprar tudo também, tá? Eu tô mandando um link. Olha isso. Mano, será que você não tem muito? Mano, Google do cima. mano, pega um Uber e vai passar a tem pelo menos uns 3 puteiros, ó. Coisa desse aí. Vai na Se posta posso pra mandar nós. isso porque Mano, é só seguir o caminho como um carro. Os dois tá vazio, pega o primeiro que vai tirar. Pô, tem uma rua no centro que tem. Esqueci o nome. é 8. Na moral, tem? Não sei. Não, rua. É no TJ, tá ligado? No Tribunal de Justiça. Você pega? Não. Ela me deixa Ô Zé, como é que tá falando pra ela? Tô mandando 5 putas pra eles, deram lá. Vou passar lá. só me deu esse Sim. Vai chamar pra que diferente. Ô Zé, eu lá mando no Travém. não, velho. Do jeito que eu sou, do jeito que for aqui, eu ia enrolar com a puta sem falar nada disso aí. Eu só ia enrolar aqui, mano, vai lá. Só ir. Ela vai chegar lá. Do jeito que o moleque falar oi, ela fala, não, vamos fazer. Não, Porque o moleque ele é todo esquisito. É capaz de dar uma capuça. Mano, a mulher tá sendo paga pra fazer qualquer coisa que quiser e você tá ficando com um bloco. sou merda. Acho que é um vídeo de bosta. É um vídeo. Deve ser muito difícil comprar uma puta grosso, tá? Deve ser muito dele. É um desperdício. Essa puta grana. A puta mora por si, meu dinheiro tá assim pra isso. Não, porque o bico cobra. Cara, se eu fosse essa puta que eu dei na cara. Aí, não tem Isso aí. Não tem. Você tá do lado do microfone. O cara fez isso. Vamos lá agora. Para o tempo, né? Autista. Eu vim para agora. Vamos lá. Essa função aqui, ela é injetora? Ela é Eu vou dar um vídeo fora. Eu botei como sobrejetora? Vamos ver. Vamos ver. Injetora ela não é. Uma palavra completa nunca vai ser injetora. Vou ter que passar aqui para você ver que não vai ser nunca. Injetora não é nunca. Olha lá. A injetora tem que ser reta. Injetora, a paralela ao eixo X, tem que cortar qualquer paralela ao eixo X, tem que cortar só em um ponto. Não acontece aquilo que eu expliquei que não pode acontecer para ela ser injetora. Olha lá. Você tem aqui dois elementos, X1 e X2, ó, que tem a mesma imagem. Isso não pode acontecer. Então, não é injetora. Então, injetora ela não é. Já não é injetora. Agora, vamos ver se ela é sobrejetora. Aí eu tenho que comparar o contradomínio com a imagem. O contradomínio é para onde vai a setinha. Para onde vai a setinha é o contradomínio. Que é o R. E a imagem é projetar o gráfico no eixo Y. Olha lá, você vai projetá-lo. Olha lá. Estou projetando. Você percebe que as imagens são reais positivos. A imagem são os reais. Então, os reais positivos é diferente de contradomínio. Tanto que os reais positivos... Desculpa, é diferente de real. É diferente. Tanto que os reais positivos estão contidos nos reais. Então, ela não é também sobrejetora. Ela não é nenhuma delas. Então, letra A, nenhuma delas. Letra B. Vamos ver se ela é injetora.
Para saber se é injetora, eu traço paralelas ao eixo X, cortando o gráfico. Se cortar em só um ponto, cada paralela, porque ela é injetora. Ela é injetora. Ela é injetora. Olha lá, injetora ela é. Injetora. E sobrejetora? É a mesma coisa. Eu projeto o gráfico no eixo vertical e percebo que o imagem são os reais positivos. O imagem são os reais positivos. E o contradomínio é R. Então, R é diferente de R positivo. Tanto que R positivo está contido em R. Então, ela é só injetora. Ela não é, a letra B não é sobrejetora. Não é. Não é. Letra C. Vamos ver se ela é injetora. Mais uma vez. Paralelas ao eixo X. Aqui já eliminou já. Olha lá, dois elementos, né? X1 e X2. Dois elementos do domínio tendo a mesma imagem. Então, a injetora, ela não é. Injetora, ela não é. Vamos ver se ela é sobrejetora. Então, vamos achar uma imagem. Vamos projetar o gráfico no eixo vertical. Olha lá. A gente percebe que a imagem são os reais positivos. E o contradomínio são os reais positivos. Então, eu coloquei aqui. Então, aqui é o contradomínio. Então, na letra C, o contradomínio coincide com a imagem. Então, ela é sobrejetora. A letra C, por causa desse positivo que eu coloquei aqui. Ó. Então, ela é sobrejetora. S de sobrejetora. Agora, vamos ver a letra D de dado. Ela é injetora? Vamos traçar paralelas. Ela paralela corta em apenas um ponto. Então, ela é injetora. Exatamente. Ela é injetora. Vamos lá. E será que ela é sobrejetora? Vamos ver. Projetar o gráfico no eixo vertical. Para descobrir a imagem. Olha lá. A imagem são os reais positivos. E comparar isso com o contradomínio, que é dado para onde vai as setinhas. O contradomínio é R positivo. Aqui é o contradomínio. Então, coincide. Então, o imagem coincide com o contradomínio. Então, ela é injetora. Perdão, ela é sobrejetora, né? Ela é sobrejetora. E se ela é injetora e sobrejetora, então ela é o quê? Ela é bijetora. Então, essa função aqui é a única bijetora que a gente descobriu aqui. Tá aí. Beleza? Olha que show de bola. Bacana. Ô, Diogo, tá tudo certinho aí, cara? Como é que tá aí, Diogo?